Oi, ativadores, tudo bem com vocês? Se você está aqui agora, é porque você tem o desejo de ativar sua mente positivamente. Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal, no quadro Ativamente. Eu me chamo Marília Guimarães. Então, se você está chegando por aqui agora, se você ainda não conhecia o canal, já se inscreve, deixa o seu gostei, para eu saber se realmente tem feito diferença para vocês. Comenta para eu saber a sua opinião. É importante a gente saber que para poder iniciar um processo, qualquer que seja ele, é preciso que nós apliquemos uma das nossas faculdades mentais, que é chamada de força de vontade. Nós temos a capacidade de criarmos exatamente o tipo de vida que queremos. Qual é o tipo de vida que você quer? Eu tenho certeza que não é uma vida de angústia, de medo, de ansiedade, de receios, de traumas, de bloqueios. Se não é isso, tem um jeito. Isso começa principalmente a partir do desejo. Talvez quem possa estar me ouvindo pela primeira vez e não tenha visto meu vídeo anterior, o que mais pessoas que passaram por esse tipo de situação, ou que ainda passem, né, que tenham crises, conseguem ouvir dos outros, tem a força de vontade, controla a tua mente, controla os teus pensamentos. E a gente sabe que no momento em que a nossa mente chega num nível que não dá para controlar muito, tudo que a gente não consegue mais é ter domínio sobre si. Então, chegar e falar que você precisa ter força de vontade parece até piada, e isso eu entendo perfeitamente. Por isso que eu digo que são passos. Só existem duas formas pelas quais você precisa ir, que é dessas duas fontes que você tem capacidade de conhecer sobre você mesmo. Uma dessas formas é a ciência e a outra é a teologia. Somos verdadeiramente a forma mais alta de criação do planeta. Quem me acompanha aqui no canal já sabe que eu tenho uma admiração muito grande pelo Bob Proctor. E uma das coisas que ele fala aqui, né, tem muitas coisas no decorrer dos vídeos, vocês vão me ouvir muito citar sobre ele, mas citando aqui uma coisa que o Bob Proctor disse, é que se você observar todas as espécies existentes no planeta, vocês vão observar que todas elas estão muito familiarizadas, né, em seu ambiente. E nós somos a única espécie totalmente desorientadas. Muitas das informações que a gente vai obtendo ao decorrer dos anos, no decorrer da vida, a gente não aprende na escola. Então o que acontece é que muitas vezes muitas pessoas passam pela vida e não têm a oportunidade de aprender. Então as informações que eu vou dizer hoje aqui, para mim, são muito importantes, fizeram muita diferença para mim. Como eu já venho estudando esse assunto já tem algum tempo, não foi de agora que eu cheguei a algumas conclusões, mas foi agora, né, durante esse período, que eu comecei a ter os resultados que eu sempre busquei. E é uma conclusão simples. Nós não temos o porquê estarmos em nenhum estado de depressão, de ansiedade, de crises de pânico. E todos nós temos a capacidade de usar a mente da maneira correta. Imagina só, que uma pessoa, quando ela começa a entender a capacidade que a mente tem, ela já tem os resultados que eu tenho tido. Imagina se ela começa a avançar um nível mais alto de conhecimento. O que ela não consegue fazer com a vida dela. A transformação que não acontece. Então tudo parte do ponto que nós precisamos entender a capacidade que nós temos. E toda essa capacidade está na nossa mente. Quando uma pessoa entende o que ela consegue fazer com a sua própria mente, ela sabe que consegue transformar ansiedade em coisas melhores. Assim como qualquer coisa que você queira aprender, requer treinamento, requer concentração. Se eu consigo, você certamente consegue. Uma coisa importante a ser entendida é o que são paradigmas. É um conjunto de hábitos que controla o nosso comportamento. E se você não muda o paradigma, você não consegue mudar nada. Então, se você muitas vezes não consegue compreender quais são os seus paradigmas, se você não quiser parar para poder olhar para dentro, para poder se conhecer, para poder saber de si, o seu psiquiatra, né, o seu médico, o seu terapeuta, muitas vezes não vai ter esse interesse. Eu fiz terapia e eu não percebi a minha terapeuta entender nenhum dos meus hábitos ou qualquer coisa que estivesse estimulando as minhas crises. Então, se era para poder ficar 2 anos, 3 anos na terapia até que ela me ajudasse, eu sinceramente podia ter feito isso sozinha, da maneira como eu estou fazendo,
e ter tido os resultados. Então, você pode ir em cientistas comportamentais, você pode procurar psiquiatras, você pode procurar psicólogos, mas se não houver você para identificar quais são os seus paradigmas, quais são as suas crenças limitantes, quais são as coisas que provocam aquele comportamento repetitivo, e se você não perceber que você precisa mudar, você possivelmente não vai conseguir encontrar a cura do problema. Mas imaginando que você está dentro do processo e que você está fazendo essa busca e que você tem muita força de vontade e que você confia em si, isso é uma coisa que você precisa fazer e fazer com muita atenção, porque talvez, sem que você perceba, essa já seja uma das suas crenças limitantes, um paradigma. Mas eu não consigo, eu não vou perder meu tempo, como que eu vou fazer isso? Entende onde que está o problema? Tinha um médico que morava no Texas por volta do ano de 1934 e esse homem estava muito envolvido, interessado, né, nas artes da cura, né? Mas ele queria saber como curar a raiz do problema. Então ele começou a estudar mais sobre metafísica. E você percebe que se você quiser saber quais são os pensamentos de uma pessoa, é só você observar os resultados que essa pessoa tem. Então, todo problema começa primeiro aqui, na nossa mente. Se em algum momento você teve crise de ansiedade, de depressão, infelizmente, foi você que alimentou. Eu alimentei. Uma coisa interessante é que, voltando no primeiro atendimento que eu tive com a psiquiatra, que foi quando eu compartilhei com vocês que eu tive frustração, porque ela basicamente não queria ouvir sobre o meu problema, ela só queria me medicar e pronto. Esse é o problema. Eu vejo que a maioria dos profissionais estão interessados em tratar os efeitos. É como se o psiquiatra fosse o profissional que tratasse dos efeitos, ele te aconselha a fazer terapia com o psicólogo, aonde vai tratar da causa. E o que não é verdade, pelo menos na maioria dos casos, o que eu acho é que você não vai conseguir um profissional que estudou com mais 50 pessoas ou mais 40 pessoas por 5 ou 4 anos na faculdade. Eu não tô querendo desmerecer nenhum profissional aqui, mas muito pouco vão ser o profissional que você consegue encontrar que vai estar preocupado com a causa. Todo mundo tem uma vida para cuidar e com o profissional, psicólogo, terapeuta, não é diferente. Então, para ele realmente mergulhar dentro do seu problema e de mais uma agenda inteira de pacientes, é um pouco complicado. Quando a gente começa a compreender que a maneira correta de tratar o corpo é da mente para o corpo, porque o corpo é a manifestação física da mente. Uma pessoa que é apegada com a doença, uma pessoa que é apegada com a pobreza, uma pessoa que é apegada com a tristeza. E aí você pode estar pensando agora, mas será que existem pessoas que sejam apegadas com tristeza, com pobreza, com doença? Existem. Tem pessoas que vão no médico e o médico dá o diagnóstico e a pessoa se apega com aquele diagnóstico. Enquanto existem pessoas que fazem o contrário, eu não aceito essa doença. É isso que a física quântica nos ensina. Ela nos ensina a entender e a usar de maneira positiva as ondas. Porque você usa a internet, você usa telefone. Você acredita que existam ondas que conectem, né? Através das frequências. Uma estação de rádio, por exemplo, um canal de televisão. Mas você não acredita que as ondas do seu pensamento consigam curar uma doença. Você não acredita nisso. Existem pessoas que não acreditam. É engraçado que tem uma experiência no livro O Poder do Subconsciente, que ele fala o seguinte: o Dr. Joseph Murphy, ele diz que tinha um senhor, né, que tinha resolvido fazer uma viagem e ele estava viajando pela Índia e resolveu visitar uma cartomante, vamos dizer assim. E aí ele visitou essa pessoa e a pessoa disse para ele que ele dentro de um ano estaria morto. Ele morreria, teria um ataque cardíaco e morreria. Durante todo o período, daquele momento até um ano depois, até que se completasse um ano, ele começou a sofrer muito por causa
da previsão que ele tinha ouvido. O corpo dele começou a sentir fisicamente tudo aquilo que ele deixou entrar na mente dele. Isso se chama sugestão, o poder da sugestão negativa. É a mesma coisa que você encontrar uma pessoa que tá séria, normal, ela tá séria, ela tá normal, ela tá concentrada em alguma coisa, mas ela não tá necessariamente triste. Se ela não tiver uma boa mente para poder entender o que significa uma sugestão negativa, tendo pessoas que conseguem fazer isso de maneira maldosa, e algumas vezes até inconsciente, ela chega para essa pessoa e diz: nossa, você tá tão triste hoje. É o suficiente para que essa pessoa passe o dia todo cabisbaixo, pensativo, quando na verdade a pessoa não estava triste. Você entende o poder da sugestão? O que aconteceu com esse homem foi uma sugestão negativa. A partir daquele momento ele começou a sentir o corpo dele se degradar. Ele começou a sentir a doença física acontecer e ele pensou: realmente, eu tô muito doente e eu vou morrer. E sabe o que ele fez? Ele contratou alguém para poder fazer o testamento da família, porque ele já sabia que ele iria morrer. E ele morreu exatamente na data prevista. Quer dizer, ele foi vítima do poder da sugestão negativa de uma pessoa. Eu estou atualmente agora fazendo um curso com o professor Hélio Couto, e eu até super indico porque é muito bom. Ele é um homem muito inteligente, ele sabe realmente muito sobre física quântica. Eu tô amando. E uma coisa interessante de dizer é que ele compara o nosso corpo como um rádio. Ele diz que nós somos um rádio. E o Bob Proctor diz que o nosso cérebro é uma estação de comutação eletrônica. Vocês já pararam para pensar que conforme você pensa, você ativa as células do seu cérebro e você desenvolve, você ativa alguns hormônios no seu corpo? Se alguém te trouxer uma notícia que não seja muito boa, aquilo te deixa automaticamente muito, né, já ativa ali alguma coisa ruim. Já é o teu cérebro jogando informação e os teus hormônios reagindo. E aí quando você recebe uma notícia boa, você percebe que você automaticamente libera hormônios de serotonina, ocitocina, de dopamina. O seu corpo começa a agir de forma diferente. Tudo isso por causa de uma informação que entrou aqui, ativou o seu cérebro, liberou hormônios, mas o que fez produzir os hormônios foi a maneira com que você pensou. E isso só foi possível pela notícia que chegou, a maneira com que você recebeu. Você considerava aquela notícia boa. Se você considerasse ela ruim, teria ativado coisas e sensações negativas. E isso é o que a gente chama de alteração de vibração do corpo. A maneira com que você pensa altera a sua vibração. E outra coisa que eu aprendi com Bob Proctor é que sentimento nada mais é do que a palavra que foi inventada para explicar a vibração em que nós estamos. Porque ninguém nunca para poder te dizer assim: eu tô consciente de estar numa vibração negativa. Ou agora eu estou consciente de estar numa vibração positiva. Você simplesmente diz: não, eu estou bem. Ou então, não, eu não estou muito bem. Porque você tem consciência, você está observando a maneira como você está se sentindo. Então, o nosso cérebro é uma estação de comutação eletrônica. Através do que nós pensamos, nós ativamos a vibração que nós queremos. Agora, a ansiedade é uma vibração, é um sentimento e não é saudável. Então, por isso que é muito importante a gente começar a compreender a mente, porque quando você começa a compreender a mente, você começa a se colocar na frente da situação e você começa a entender e você começa a dizer para si: eu tenho domínio, eu consigo, porque sou eu que comando, eu tenho esse poder. Então você deve estar se perguntando: e o que foi que tu fez exatamente para que tu pudesse melhorar? Eu comecei a entender como a minha mente funciona. Eu comecei a entender quais eram os meus paradigmas. Eu comecei a entender qual era a forma que eu pensava desde a hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir. Eu comecei a prestar atenção exatamente na minha forma de pensar. E é isso, é o primeiro passo que você deve fazer para o seu processo de melhoras, que você possa se sentir bem. Então, outra coisa que eu entendi lendo o livro O Poder do Subconsciente
Antes eu lia esse livro periodicamente. Eu tinha uma data para começar e para finalizar. Hoje é um livro de cabeceira. Eu associo a leitura do meu livro junto com outros livros que eu leio e não vejo problema nenhum. Tem vezes que eu passo semanas lendo o mesmo capítulo. Eu não tenho pressa, é o meu livro de cabeceira. Eu leio ele todos os dias para poder compreender exatamente o que está sendo passado ali. E uma coisa que eu aprendi lá foi que a mente subconsciente opera de uma forma totalmente diferente da mente consciente. A mente consciente é o que eu diria que é a mente pensante. É a mente que tem a habilidade de escolher. A que tem a habilidade de pensar. A subconsciente não. Ela simplesmente só faz aquilo que já está lá. Aquilo que você pegou, aquilo que você guardou. Então, assim, o que existe é uma mente só. Uma mente. Abaixo, vamos imaginar um círculo. E corta o círculo no meio. Abaixo tem a mente subconsciente, que é a mente mais profunda. E acima é a mente consciente. Então, tudo que se passa na mente é expressado através do corpo. O nosso corpo é uma expressão da nossa mente. Um dos motivos que me fizeram trazer esse quadro para cá e explicar sobre o poder que a nossa mente tem foi, além de ver os meus resultados, foi saber que eu poderia ajudar outras pessoas, da maneira com que eu já estava fazendo. Eu estava ajudando algumas pessoas individualmente. Eu costumava na primeira lição, eu diria assim, eu falava para essa pessoa, inclusive eu falei para 2 pessoas exatamente a mesma coisa, eu dei o mesmo exemplo. Eu dizia para essa pessoa, você ter o primeiro passo de domínio dos seus pensamentos, você precisa primeiro entender que você só consegue pensar uma coisa de cada vez. Tenta pensar numa maçã e numa laranja. Vê se você consegue. O nosso pensamento tem uma agilidade tão rápida que é comparável à velocidade da luz. Então eu disse para elas pensarem em uma maçã e uma laranja ao mesmo tempo. Porque eu sei que não é possível que você pense em 2 coisas ao mesmo tempo. Você pode até achar que consegue, pela velocidade com que o seu pensamento opera. O nosso pensamento tem uma velocidade tão rápida que pode até te confundir que você consiga pensar nos 2, mas você só consegue pensar em um ou em outro. Você pode pensar em qualquer coisa que você quiser. Não tem como ninguém te obrigar a pensar em uma coisa que você não queira, porque é absolutamente possível você substituir um pensamento ruim por uma coisa boa. Mas não é fácil, não é fácil. E requer treinamento, prática. Todos nós temos a capacidade de escolhermos pensar aquilo que quisermos. Existe o pensamento positivo e o pensamento negativo. Você pode escolher o que há de errado com a vida, você pode escolher o que há de bom com a vida, você pode ver o que você tem de problemas ou você pode ver o que você pode aprender com os seus problemas. Toda catarse, todo problema traz um aprendizado. Por isso que é importante nós entendermos a lei da polaridade. Porque para toda coisa negativa existe uma positiva. Você tem uma escolha. Embora você ache que não, você tem o poder, está na sua consciência, está na sua mente consciente, o poder de escolher se você pensa no positivo ou no negativo. E o que acontece na maioria das vezes? Todos nós permanecemos no estado de ignorância. Nós não sabemos como fazer isso, nós não sabemos como começar e a gente se auto-sabota. Nós nunca nos compreendemos. A ignorância é o desconhecimento. É o desconhecimento que faz com que nós não apliquemos, não aprendamos, não encontremos a solução para os nossos problemas. Então, se você tem a capacidade de escolher o bom ou o ruim, por que uma pessoa escolheria dúvida, medo, ansiedade? Esse é o problema. É o desconhecimento, a falta de sabedoria, a ignorância. Se a gente não conhece, a gente não sabe, a gente simplesmente continua fazendo o mesmo. Por quê? Porque nós já temos um programa aqui dentro. Já está programado. Dúvida e preocupação são doenças da mente. É justamente a conexão que você faz com o lado negativo da vida. Por que então, em vez de escolher dúvida e preocupação, a gente não escolhe bem-estar e alegria, que é o lado positivo? Porque as nossas circunstâncias não são favoráveis. Olha, eu tô no emprego que eu não gosto.
olha, eu tenho uma vida que eu não quero, o meu carro não é o que eu queria, eu não moro onde eu gostaria. Então você não está feliz com o que você é, com o que você tem. Você não consegue olhar para as conquistas que você tem e você não consegue fazer uma comparação, talvez com o que você já foi antes, para que você comece então a observar o crescimento que você teve, as conquistas que você tem e o quanto você é abençoado. Mas eu não tenho um carro. Mas você tem saúde. E com saúde você pode conquistar tudo o que você quiser. Mas eu não tô me sentindo muito bem, porque eu tenho ansiedade. Começa o processo. Começa a alimentar a sua mente consciente, de maneira consciente, com os pensamentos positivos, para que isso se forme num programa, em paradigmas positivos, para que você comece então a substituir os programas ruins por bons programas. Uma coisa muito importante de entender é que a nossa mente consciente ela tem a capacidade de escolher, mas a mente subconsciente não. Então, se você implanta na sua mente consciente uma ideia negativa e se você se envolve com ela, a sua mente subconsciente é a mente emocional. Se você está envolvido naquela situação negativamente e emocionalmente, você já imprimiu essa situação na sua mente subconsciente. Então, o universo inteiro vai trabalhar para que aquilo se torne realidade. E você teve o mesmo trabalho para poder transformar uma ideia negativa, imprimir ela na mente subconsciente, que você teria se você tivesse imprimido uma ideia positiva, de maneira positiva, atraído para si e despertado no seu corpo os hormônios do bem-estar, da felicidade, da alegria, imprimido na mente subconsciente todas as possibilidades de que você pode fazer com que dê certo, tirando toda a dúvida, todo o medo, colocando ali fé, sabedoria, conhecimento, disciplina. Sabe o que faz uma pessoa ter medo? A dúvida, a ignorância. E se você substitui os pensamentos errados pelos pensamentos corretos, o que você imprime não é medo, é bem-estar. Agora imagina, depois que você imprime isso na sua mente subconsciente, que você sentiu aquilo emocionalmente, seja positivo ou negativo, isso vai ser expresso aonde? Através do corpo. E se tiver sido através do que é positivo, você vai imprimir bem-estar. O seu corpo vai expressar bem-estar. Mas se você tiver alimentado o que for negativo, você vai expressar medo. E é aí onde o seu corpo vibra na frequência da ansiedade. Ninguém gosta de ter ansiedade. A ansiedade desgasta, a ansiedade te tira desejo de viver, de alcançar objetivos e metas. E tudo que você precisa é observar quais são as causas. E não somente para os efeitos. Porque eu tô tremendo, eu tô nervosa, eu tô com medo, eu não posso fazer isso porque eu não vou conseguir. O que me faz pensar que eu não vou conseguir? Aonde é que tá a raiz do problema? Vamos substituir esse pensamento de negatividade pelo que é positivo. A ansiedade, ela não é expressa. A ansiedade, ela é suprimida. É uma supressão de sentimentos. É aquilo que você guarda, é aquilo que você não expõe. E o que acontece quando nós suprimimos a ansiedade? Ela se agrava, ela se transforma em depressão, ela se transforma em crises de pânico, que depois se transforma em ataques de pânico, que depois se transforma em síndrome do pânico. Então, a causa da ansiedade é a ignorância. E como você elimina a ignorância? Com conhecimento. E é disso que a gente vai tratar aqui. Eu vou trazer semanalmente assuntos que façam com que você desenvolva esse autoconhecimento. A fé baseada na compreensão é a chave para a liberdade. Nós costumamos achar que fé é simplesmente acreditar naquilo que não se vê, mas que existe. Mas a fé baseada na compreensão, ela te dá conhecimento. Se a ansiedade é causada pela ignorância, como que nós conseguimos eliminar a ignorância? Através do entendimento. E não existe outra forma de você ter entendimento se não for pelo estudo, se não for buscando, se não for pesquisando, estudando, querendo.
E o interessante é que o entendimento leva ao oposto do medo, que é a fé. E o mais interessante de tudo, e foi Bob Proctor que disse, tanto para que você tenha fé ou para que você tenha medo, é preciso que você acredite em uma coisa que você não está vendo. E como que é possível que a gente prefira escolher medo do que fé, se ambos a gente não vê? E em que o medo se manifesta? O medo se manifesta em ansiedade. E em que a fé se manifesta? A fé se manifesta em bem-estar, em alegria, em paz, conforto, tranquilidade. Vocês já encontraram pessoas que são leves, pra cima, felizes, alto astral? Essas pessoas têm uma coisa muito interessante acontecendo com elas. São os seus próprios pensamentos. Pessoas assim têm os pensamentos corretos. Pessoas assim usam a capacidade de pensar de maneira consciente sempre no que é positivo. E é isso que eu tenho aprendido e é isso que eu tenho aplicado. E se você entende que isso faz toda a diferença, você começa a se empenhar em fazer, porque você sabe que traz os resultados. Todos os grandes filósofos que já existiram no mundo, todos os grandes cientistas físicos e matemáticos concordam com uma coisa: todos nós nos tornamos aquilo em que pensamos. Eu espero que você tenha entendido, eu espero que você realmente procure aplicar, né, as coisas que foram ditas aqui, que começa pelo pensamento positivo, acima de tudo pelo autoconhecimento, pelo ato de você parar, refletir e tentar substituir um pensamento por outro, um pensamento por outro. E, consequentemente, você vai juntar um conjunto de pensamentos, transformá-los em paradigmas e mudar o seu comportamento. E você vai ver as coisas começarem a acontecer. Se você gostou desse vídeo, ativa o sininho com as notificações. Não esquece de me seguir nas redes sociais, eu vou deixar aqui. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo.